Boa tarde, Titio Paulo falando, professor de teatro, represento a Secretaria de Cultura do município de Itabuna da Serra. Esse vídeo tem a finalidade de levar até você um pouco dos conteúdos que nós trabalhamos nas nossas oficinas. Certo? Aula número 3. Teatro e Filosofia, Teatro e Sociedade, Teatro e História do Teatro. Sim? Lembrando que esse vídeo tem um clima descontraído de sala de aula, o professor vai gaguejar, nariz coçou aqui. Certo? Clima de sala de aula, clima de trocação de ideias, trocação, existe essa palavra? Não sei. Clima de troca de ideias. Lembrando também, olha só, gente, o meu raciocínio muitas vezes é muito rápido e eu não processo, então muitas vezes eu vou voltar no que eu falo, porque eu solto a frase e depois que ela vai se reorganizar no meu psique. Então, vamos com calma e vai tentando entender um pouco da forma que o professor trabalha, porque a gente é um pouco doido assim mesmo. A gente é um pouco doido, nós é um pouco doido. Nós somos um pouco doidões. Qual seria o jeito certo de se falar? Nós somos um pouco doidos. Nós é um pouco doido. Nós é doido. É tudo doido. E tá tudo certo. Vamos nessa! Na aula número 2 eu falei um pouquinho do Aristóteles e um pouquinho da metafísica. Eu falei também sobre a questão da sociedade, sobre o entendimento do indivíduo quanto cidadão, sobre o entendimento do seu papel quanto cidadão e sobre a forma como você deve compreender o seu lugar na sociedade. Que coisa! O que isso tem a ver com teatro, professor? Se você não conseguir compreender o seu papel como indivíduo, o seu papel quanto indivíduo e o seu papel na sociedade, você não vai conseguir entender o papel do outro. E se você não entender o papel do outro, não entender o seu papel, como é que você vai fazer teatro, meu brother ou minha rainha? Não tem como, tudo bem? Então, quando você se reconhece como indivíduo e quando você se reconhece quanto ser atuante, e quando você reconhece o seu papel na sociedade, você reconhece o papel do outro, você passa a respeitar o espaço do outro, respeitar o seu próprio espaço e entender como que a construção dos personagens se organizam no processo teatral. Sim? Porque o teatro está onde? Está no nosso dia a dia. O teatro está quando você vai no hospital, na padaria, na farmácia, na oficina mecânica, quando você vai tricotar com o vizinho. O teatro está em todos os lugares. Então, compreender o papel do cidadão, compreender o papel da cidadania é compreender a difusão do teatro, é entender como o teatro se constitui na sua essência, que são com os atores e os personagens. Sim? Maravilha. Vou continuar falando um pouquinho do Aristóteles, porque esse cara é um gênio. Pensa num cara que viveu há 2.400 anos atrás e deixou uma contribuição, como que eu posso dizer? Deu até coceira aqui. Deixou uma contribuição excelente, que serve como base intelectual até os dias de hoje, para que você, para que eu e para que muitos pensadores... Como que eu posso organizar isso numa ideia? Para que você, para que vários pensadores, e até para mim... Não, isso também não ficou legal. Aristóteles desenvolveu uma base de ideias e estudos que servem como base de ensino e organização intelectual até os dias de hoje. Acho que ficou melhor dito assim. É isso. Ok? Eu vou citar aqui 3 grandes contribuições. É óbvio que foram muito mais. Mas 3 grandes contribuições do Aristóteles que nós usamos como base de desenvolvimento intelectual, como base de desenvolvimento intelectual até os dias de hoje. Se vocês estivessem na minha frente numa aula, vocês entenderiam. É porque é vídeo e vídeo é the fierce. Vamos lá. Aristóteles, esse grego, olha só, esse grego nasceu na Grécia, Grécia Antiga. Vocês precisam pesquisar, por sinal, o exercício de hoje, pesquisem sobre a Grécia Antiga. Pesquisem aí, qual foi a contribuição dos gregos? Qual foi a contribuição da Grécia Antiga para a modernidade do mundo? Vocês vão achar muita coisa. Enfim, voltando no Aristóteles, contribuição número 1, observação empírica. Isso é de comer, professor? Observação empírica significa o quê? Bom, observação empírica significa a sua capacidade de reter informação através dos 5 sentidos. Ok? Lembra dos 5 sentidos? Tato, paladar, audição, visão
e olfato. Então, nós retemos informações, nós percebemos o mundo através dos nossos 5 sentidos. Mas espera aí. Se nós somos iguais, se você retém informação, eu também retenho informação, por que será que a gente faz leituras diferentes do mundo? Se nós percebemos o mundo igual através dos 5 sentidos, se eu tenho 5 sentidos e você tem 5 sentidos, por que a gente dá interpretações diferentes para a mesma coisa? É de se pensar. E é por isso que está aí a filosofia. Porque, para brincar com a possibilidade de questionar as faltas, né? As faltas. Questionar e brincar com a possibilidade da vida não ter resposta para tudo. De faltar resposta para algumas coisas. Imagina, se eu percebo o mundo através dos meus 5 sentidos, se você tem 5 sentidos, eu tenho 5 sentidos, por que a gente não recebe, por que a gente não concebe o mundo da mesma forma? Que doideira, né? Lembra da metafísica? Metafísica além física, meta além da física. Será que tem alguma força inteligente que opera no invisível, que dita o nosso ir e vir, que dita o bem e o mal? Você consegue provar? Eu também não consigo. E aí? O legal é saber que alguém já falava sobre isso há 2.500 anos atrás. Não é muito bacana pensar nessa possibilidade? Então, observação empírica, tua capacidade de reter informação através dos 5 sentidos. Obviamente, isso não quer dizer ciência. Mesmo que você observe e retenha a informação, não significa que isso seja verdade absoluta. Certo? Vamos lá, segunda contribuição do Aristóteles. Ética e política. Para Aristóteles, ética significa a felicidade do indivíduo. Política, assim, no termo propriamente dito, política significa a felicidade do coletivo. Ética, felicidade do indivíduo, política, felicidade do coletivo. Então foi o cara que pensou nessa fusão. O indivíduo precisa ser feliz e na política precisa haver políticas. Poderíamos dizer assim? Na política deve haver políticas para garantir a felicidade do coletivo. É isso, né? Olha que conceito bacana, ok? Bom seria se os nossos governantes pensassem assim também, né? Vamos lá. E a terceira contribuição é o papel da razão. O papel da razão, esse é muito bacana, eu vou até ler aqui, ó. A razão abstrai, ou seja, classifica, separa e organiza os objetos segundo critérios. Olha que bacana isso. A razão classifica, separa e organiza. Olha que bacana, certo? O papel da razão. Separa, organiza, ok? Olha que bacana. Vou falar outra vez. Organização, papel da razão. A razão abstrai, ou seja, classifica, separa e organiza os objetos segundo critérios. Isso quer dizer o quê? O inseto, por exemplo. Como que eu classifico os insetos? Se eu juntar aqui um grupo de insetos, sei lá, barata, besouro e etc. Por que eles são insetos? Porque obedecem ao mesmo tamanho, todos têm 6 patas, então ele está separado de acordo com um critério. Então, esse é o papel da razão. Como que nós levamos esse conceito para a nossa vida? Fica aí o desafio. Ok? Essa foi a nossa segunda aula de teatro e filosofia. Por que eu estou falando disso mais uma vez? Porque teatro é observação. Eu acho que o vizinho vai pedir que a nossa aula chegue ao fim nesse momento. É isso, gente. Até a próxima aula. Valeu!